Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre as novas regras no Imposto de Renda 2025? Eu sou a Marilene e vou compartilhar com vocês as regras para o Imposto de Renda 2025, no calendário 2024, que a Receita Federal divulgou hoje através de uma coletiva, hoje, dia 12 de março, durante a tarde. Vamos lá, então? Com relação a prazos, segunda-feira, dia 17 de março, às 8 horas, se inicia a recepção das declarações. O prazo encerra no dia 30 de maio, uma sexta-feira, até prazo máximo até às 23 horas e 59 minutos. Amanhã, dia 13 de março, será publicada no Diário Oficial da União a Instrução Normativa 2255, trazendo essas regras para o Imposto de Renda. E amanhã também será liberado o programa gerador da declaração. Libera amanhã, 13 de março, mas inicia então a entrega somente no dia 17 de março. No dia 1º de abril, nós teremos a liberação da declaração pré-preenchida completa. Este prazo, eu acredito que vocês também devem ter estranhado. Por quê? Porque a declaração pré-preenchida é uma forma de evitar erros. Você baixa as informações, você baixa essa declaração pré-preenchida com informações de outras obrigações acessórias, como a DIRF, a DEMED, a DIMOB, a DOI, a própria financeira e outras obrigações acessórias. Mas este ano a declaração pré-preenchida também vai contar com informações das contas bancárias do exterior, até por conta daquela alteração que nós tivemos na tributação de rendimentos do exterior. Segundo a Receita Federal, as informações básicas, elas já vão estar disponíveis na sequência, porém de forma completa, pré-preenchida somente a partir de 1º de abril. E também vai ser implantado uma solução online, o MIR, que é o meu imposto de renda, para preenchimento e entrega. Quem quiser fazer o pagamento da primeira cota já com débito em conta, tem que entregar as declarações até o dia 9 de maio. A partir desta data, somente após a segunda cota, que será feito o débito em conta. E no dia 30 de maio, que é o último prazo, vence então o imposto de renda, primeira cota ou cota única, e também é o prazo para o pagamento do DARF relativo às doações efetuadas diretamente na declaração, doação para o Fundo da Criança e o idoso, que a gente pode doar 3% para cada fundo diretamente na declaração, pagamento único, DARF único, vencimento dia 30 de maio. E quem está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? Nós tivemos alterações em relação a valores, por conta daquela alteração na tabela que nós tivemos lá no início de 2024. Então, tem obrigatoriedade de fazer a declaração quem auferiu rendimentos tributáveis anuais superiores a R$ 33.888, o limite anterior era R$ 30.639,90. Em relação à atividade rural, nós também tivemos uma alteração, limite atual R$ 169.440, o limite anterior R$ 153.990,50. E nós tivemos duas novas obrigatoriedades incluídas. Uma delas refere-se àquelas pessoas que fizeram a atualização dos seus bens imóveis, com aquele percentual de 4% que foi permitido atualizar os bens, recolher até o dia 16 de dezembro. Essas pessoas precisam fazer a declaração de ajuste anual com esta informação. Também pessoas que auferiram rendimentos no exterior. Nós tivemos também uma alteração em relação à tributação dos rendimentos auferidos no exterior, que ao invés de serem tributados mensalmente, passaram a ser tributados de forma anual, alíquota de 15%, e o prazo de recolhimento vai ser 30 de maio. Então, esses rendimentos vão ser informados na declaração de ajuste anual, tem campo específico para isso. As outras regras, elas permaneceram. Eu só trouxe elas aqui para fins de revisão.
Então, rendimentos isentos não tributados, exclusivo na fonte, o limite continua 200 mil. Quem obteve ganho de capital em qualquer mês por alienação de bens ou direitos sujeito a imposto de renda, tem obrigação de fazer. Operações em bolsa superior a 40 mil ou com obtenção de ganho. Quem passou a condição de residente no Brasil, independente de ter ou não imposto a pagar. Bens, né? Quem tem bens e direitos com valor superior a 800 mil reais. Tem também aquela questão se alienou imóvel residencial para aquisição de outro residencial, né? Obteve ganho e aí vai fazer a informação. Eu não listei todas as situações aqui, mas listei essas que têm informação de valores para vocês verificarem que permaneceram as mesmas limitações. Cronograma de restituição, primeiro lote 30 de maio, lembrando que quem recebe no dia 30 de maio não tem nenhuma correção. Depois tem junho, julho, agosto e setembro, são 5 lotes. Depois começa, então, a atualização de 1% e Selic. Quem recebe primeiro, nós só tivemos uma pequena alteração aqui, mas a regra é idade igual ou superior a 80 anos, igual ou superior a 60 anos, deficientes ou portadores de moléstia grave, contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério. E aqui tem uma alteração. Quem fez a declaração pré-preenchida e optou por receber a restituição em PIX, as duas coisas juntas, né, concomitantes, vai estar na frente de quem, por exemplo, fez a declaração pré-preenchida e optou por receber a restituição através de depósito em conta corrente, ou então quem fez uma declaração normal, sem ser pré-preenchida e optou por PIX, né? É uma regra aqui que eles alteraram. E demais contribuintes, então, fica por último. Só que, claro, né, com a declaração pré-preenchida sendo liberada de forma completa no dia 1º de abril, fica um pouco complicado aqui. Mas, segundo a Receita Federal, é para ir observando, né, e até verificando, baixando, acessando, para ver se todos os dados estarão completos na declaração pré-preenchida. E lembrando que sempre a declaração pré-preenchida, mesmo que tenham informações trazidas pela Receita Federal, pelas obrigações acessórias, é importante que a gente tenha os comprovantes de rendimento daquelas operações. Mudanças na ficha de bens e direitos. Essas mudanças são bem significativas, porque aqui tem um controle maior, um olhar mais aprimorado da Receita Federal em relação aos bens e direitos. Outros bens, né? Não sabia onde colocar outros bens. Vamos precisar reclassificar esses bens que estão em outros bens. Foram criados novos códigos de bens, porque nós não tínhamos algumas definições, né, que não se tinha códigos específicos, então se criaram códigos específicos. 13 bens tiveram o nome ajustado para facilitar o entendimento, foram excluídos códigos, 3 códigos. 11 bens passaram a ser exclusivos do Brasil, porque haviam situações que os bens só poderiam ser aqui do Brasil, né? E as pessoas de forma errada colocavam do exterior, então é só um ajuste ali. E uma das principais alterações assim, que eu entendo assim, que é a mais impactante é que vai ficar bloqueado em relação aos bens móveis e imóveis o valor do saldo. Então, por exemplo, assim, 2023 o valor do bem 200 mil, 2024 ele vai ficar com 200 mil também. Ele vai ficar fechado esse valor, eu não tenho como alterar esse valor, a não ser por um evento específico. Por exemplo, pagamento de parcelas de financiamento, como reformas, ampliações, e aí eu vou ter que dizer qual é o evento que ensejou esta alteração. Então, é algo que precisa ser conversado com o nosso cliente, colocada essa situação para ele, porque a Receita Federal vai estar atenta a essas alterações. O que normalmente a gente fazia, né? Ou acabava se fazendo todo mês, alterava o valor, sem necessariamente ter um documento, embora não está correto, mas muita gente fazia dessa forma. E agora eu preciso dizer por quê, qual é o evento que ensejou essa alteração. A Lei 14.754 de 2023, que fala dos rendimentos do exterior, então aquela alteração que nós tivemos, ao invés de ser tributado mensalmente, passou a ser tributado 15% na declaração de ajuste anual, então é uma alteração que vai realmente trazer esse impacto. Por exemplo, você auferiu lucros no exterior, pagou 10 mil reais de imposto de renda, trouxe para a declaração de ajuste anual, informou, ele é separado dos demais, né?
informou, deu 15 mil, você vai pagar 5 mil reais? Ah, você pagou 15, apurou 10 aqui, a diferença, não tem diferença, obviamente que não tem restituição nesse valor. Ele é apurado em separado das demais, ele é tributado de forma definitiva. E o valor vai ser apurado pelo próprio programa gerador, certo? Os limites não tem alteração, porque os limites não tiveram alteração, por quê? Porque a alteração desses limites demandam de uma lei. Na lei ainda continuam os mesmos valores, não tem alteração. Então, dependente continua o mesmo valor, 2.275,08, dedução por educação continua o mesmo valor, despesas médicas não tivemos alterações, despesas com previdência também, 12%. Ou seja, informações assim mais relevantes de alteração que eu vi foi realmente na ficha de bens e direitos. As outras alterações são pertinentes aí as normais, né? Tem algumas implementações, enfim, que a Receita está fazendo, melhorias, e a declaração pré-preenchida que vai estar mais completa, só que vai demorar mais tempo para estar disponibilizada. Ok, gente? Eu gostaria de compartilhar com vocês essas informações, até para a gente se preparando. Amanhã sai a normativa, sai o programa, aí vamos nos organizando aí para começar, de fato, a entrega, né? Esse período aí intenso de trabalho que inicia no dia 17, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, convido vocês a me seguir nas redes sociais. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo para que eu faça, deixa nos comentários, ou então me siga lá no Instagram, informa lá no meu direct que a gente volta a conversar sobre o assunto. Muito obrigada, tchau!